Vamos começar, vamos começar? Stream da Kik acaba em tortura e morte. Só coisinha leve. Só coisinha Cara, leve. em determinado momento desse vídeo, eu panguei e a iluminação começou a ficar muito forte na minha cara. E eu ia muito regravar essa parte toda, mas como eu já tenho que sair de casa e mandar o vídeo pro meu editor, a qualidade provavelmente vai ficar uma merda. E foi mal, essa cidade é maluca, eu tava gravando com a janela aberta e tava um dia nublado. Só que de alguma forma, durante a gravação, o sol foi aparecendo e eu acabei ficando muito claro na gravação. Então foi mal por isso, mas é isso, vai continuar por aí. Tudo Bom bem, cara, dia, eu amigos. te Já faz perdoo. um... Aliás, falando nisso, a coisa da lanterna tava acabando. Então eu tive que usar o meu celular, porque a lanterna começou a enfraquecer. Ó. Esse falou. Falou, então. Ela começou a enfraquecer. Quando eu olho diretamente, nem dói mais meu olho. Vou dormir. Ok. Boa noite, que ninguém te mate nesse meio tempo, Paulo. Eu tô falando de mim, tá? Tome cuidado. Beijo do buraco. Que isso, cara? Que isso? Até me deixou triste. Mas voltando pro vídeo. Puta tempo que eu não apareço aqui nesse canal. É até meio bizarro parar pra pensar o quanto minha vida mudou desde que eu postei o último vídeo, mas isso é história pra outro dia, porque aconteceu muita coisa aí na internet. Teve todo o lance do Ítalo Santos, que eu não fiz vídeo sobre isso, Meu e eu não herói. pretendo fazer vídeo sobre isso porque não tem nada pra adicionar. Todo mundo sabia o que ia acontecer e deu a loja. Mas uma coisa que nem todo mundo tá falando sobre é desse caso aqui, desse streamer que a gente pode dizer que foi torturado ao vivo e depois ele acabou morrendo ao vivo. Tudo na claro, Kik, e não só processo. isso, como mesmo depois dele já ter morrido ali, a stream continuou no ar por várias horas, e eu acho que de todos os problemas que a gente já falou vindo daqui, que vendo de stream e de gente fazendo merda ao vivo, nenhum chega nem perto de ser tão grotesco e absurdo quanto esse aqui. E eu acho que dispensa apresentações, mas todo mundo aqui deve conhecer a Kik. E Eu enquanto conheço a algumas Kik. plataformas, como a plataforma roxinha, te bane por qualquer coisa, a Kik veio pra ser o oposto disso, onde você poderia fazer meio que o que você quisesse sem tomar ban. E isso agradou muita gente e eu entendo porque que a Kik se tornou tão popular. A questão é que no último ano, a Kik virou, sei lá, faixa de Gaza. É um monte de crime acontecendo pra tudo quanto é lado, gente cometendo roubo, gente cometendo infração. Tudo que você não gostaria de ser visto fazendo, as pessoas vão e fazem ao vivo na Kik. E isso antes era só um fenômeno pros gringos. Não faço isso. A coisa mais pesada que eu faço na Kik é jogar Dark Souls. Mas agora no Brasil acontece o mesmo tipo de coisa. A soberba procede aqui. E de novo, eu entendo porque tem tanta gente indo pra Kik, porque caiu a a Twitch live. é chata, você toma ban por qualquer tipo de coisa, e eu acho que a Twitch só tem a decair daqui pra frente, e eu acho que tirando o YouTube, a Kik é meio que o principal concorrente. Só que esse tipo de política de, olha, aqui você não vai tomar ban, aqui você pode fazer Por o que falar em quiser, Kik, acabou abre de entrar- espaço de pra entrar todas mais um essas na Kik. desgraças Seja como bem-vindo. essa aqui. Torturado e abusado por outras duas pessoas durante dias em transmissão ao vivo, streamer francês morre, que é o cara de 46 anos que morreu. Mas antes da gente ir pro vídeo em questão, eu gostaria de falar com você que quer ganhar uma graninha extra, que passa o dia consumindo ganhar dinheiro na internet. Basta dar uma olhada Pular no para clipe, frente. só dar uma olhada. Mas é isso, valeu. E esse streamer em questão que faleceu, ele começou como meio que quase todo mundo na internet, pelo menos da bolha de live. Ele fazia gameplay de vários jogos diferentes, aí ele foi chamando a atenção das pessoas, foi construindo uma comunidade ali, até que o meta da criação de conteúdo ao vivo mudou, né? Tipo, não era mais jogar jogos ao vivo e fazer gracinha em jogo, e sim fazer live IRL. Você fazendo live da sua vida, fazendo merda ali, porque é o que tá no hype hoje em dia. E esse outro cara aqui, um outro streamer francês conhecido como Naruto, e puta que pariu, eu consigo pensar em muito nome que esse cara poderia ter escolhido pra fazer as merdas que ele fez, mas um streamer com o nome de Naruto fazer tortura depois é difícil pra mim engolir. Enfim, o Naruto conheceu o Jean e Nossa, logo viu vocês que ele era tão carismático, esse que cara tinha um é- público e tá convidou meio ele magro, pra né? fazer live ao vivo. E o Jean acabou aceitando, tanto que eles se tornaram muito brother e o canal deles já tava bem grande, cara. Era papo de tipo, toda live umas 9, 10 mil pessoas, o que não é pouca É bosta. tipo a minha live, né? Mas não dá pra mostrar as três pessoas, não dá pra apontar no mouse as três pessoas. E aí o Jean, que é o streamer que é a vítima da coisa, e o Naruto ficaram esse ano inteiro fazendo live IRL com diversos outros amigos, até chegar ao ponto que chegou na semana passada, desse tweet aqui que eu mostrei pra vocês. E é foda, porque eu tentei pegar conteúdo das outras lives pra trazer aqui, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou ser desmonetizado, que o YouTube vai tirar do ar, porque real é algo fácil de engolir. É tipo assim, é muito violento. Eu tenho certeza que o YouTube vai me punir de alguma forma, mas eu vi alguns outros canais gringos postando esses trechos aqui que eu vou mostrar, então eu acho que tá ok. Pelo menos para vocês pegarem a ideia do tipo de brincadeira saudável que esses jovens exemplares faziam. Não é jovem. Não tô entendendo. Ah, Jour là, Allez, ça arrête, tu vas mourir. Arrête, ça fait
Do nada. Ativaram o botão de estudo. Como vocês já devem ter percebido, o streamer que tava sempre apanhando ali de todo mundo era o Jean. E eu não sei muito como era a personalidade dele, até porque eu vi vários clipes em francês e eu não sei nada de francês, mas ele parecia um cara mais introspectivo, sabe? Mais quietinho. Enquanto todo mundo ali era muito extrovertido, muito gritão, muito arrumado, o Jean era um cara mais na dele, quietinho. E eu acho que isso fez ele virar alvo dessas pessoas, porque o Jean não era um cara reativo, ele não reagia às coisas. E sei lá, parece que a gente tá falando da quarta série. Todo mundo percebeu isso e começou a encher o saco, a humilhar ele, esperando que ele surtasse ou algo do tipo, tudo pra entreter o chatzinho deles ali. E o mais bizarro de tudo isso é que o público meio que gostava disso. Depois que eles começaram a desumanizar e torturar o Jean ao vivo, o canal só cresceu, ele deslanchou, ficou muito maior. E é até triste, né, cara? Isso diz muito sobre a nossa sociedade, que tipo de conteúdo a gente gosta de consumir como ser humano. E o foda é que essa história ainda fica muito pior, porque logo depois da morte dele ainda descobriram uma mensagem que o Jean tinha mandado pra mãe dele. O que Jean disse à sua mãe poucos dias antes de sua morte. Poucos dias antes de sua morte, Jean teria enviado uma mensagem preocupante pra sua mãe. Ei, mãe, como vai? Estou cansado desse jogo, já foi longe demais. Sinto que estou sendo mantido refém pelo conceito horrível deles. Estou exausto, quero ir embora, mas o Eu acho que ele não estava gostando. outro cara não deixa, ele está me mantendo refém. Que bagulho mais aterrorizante, que mensagem que saiu direto de um filme de terror e tudo tava acontecendo ao vivo. Essa mensagem, obviamente, não foi os caras que faziam conteúdo com eles que divulgaram, foi a própria mãe dele que divulgou isso. E eu acho que isso é muito forte, né, cara? Um cara de 46 anos, estando numa situação tão horrível que ele manda mensagem pra mãe dele dizendo que tá sendo mantido refém e que os caras não param de encher o saco. Antes da gente progredir mais na história, eu acho que eu separei várias screenshots aqui de cena que não dá pra mostrar, mas talvez com as screenshots vocês consigam ter uma ideia de como foi os últimos meses com o Jean. Porque era esse tipo de coisa aqui, uns 4 caras enchendo o saco de um só, sempre espancando o Jean e colocando ele nos frames constrangedor pra humilhar. Cara, tem um vídeo de um cara enchendo de chute o estômago dele, tem um outro que ele tá claramente desconfortável e ele não quer que pintem a cara dele com o que, sei lá, essa tinta preta era, aí um dos caras segura ele e a porra do Naruto vai pintando. O ponto é, ninguém ali ligava se ele ia morrer ou não. Eu acho que os caras viram que torturar e bater no Jean ao vivo dava certo e eles estavam dispostos a cruzar qualquer linha do aceitável por dinheiro, view e fama e influência, que é a principal moeda hoje em dia. Mas acontece que o Jean acabou morrendo. E aí, o que o grande amigo Naruto tem a dizer sobre isso? Será que ele tem algum arrependimento? Será que ele se arrepende do que ele fez com o Jean? Aí o Naruto foi e postou um story. Desde o momento em que acordei até agora, não parei de chorar. Não consigo acreditar. Não consigo acreditar que ele se foi. Ele fez parte da minha vida há 6 anos. Nossa, Rimos juntos há 6 anos. Devolvemos um ao outro 6 anos de memórias. Eu queria ter te dado tudo o que você queria, JP. Eu te amo. Rafael Graven, que era o nick que ele usava nas lives. Vou sentir sua falta. Eu te amo. Descansa em paz, meu irmão. Nós te amamos. São palavras bem corajosas. Deu até dó dele. Não do filho da puta que tava torturando, do cara que morreu. Eu te amo. Descansa em paz, meu irmão. Nós te amamos. São palavras bem corajosas pra se dizer pra alguém que você torturava ao vivo. E não só isso, cara. O que vocês aí, como telespectadores, acham que eles fizeram depois que eles perceberam que o Jean tava inconsciente, que ele não reagia a quase nada? Eu vou mostrar pra vocês o que eles fizeram com bastante censura, porque eu acho que é uma cena muito forte. Mas o ponto é, as pessoas começaram a mandar vários donates, tipo, cara... Porra, mas ele não explica quando ele morreu? Porque, tipo, aqui ele já morreu. Ele não explica como ele morreu. A última coisa que ele falou foi que ficaram pintando a cara dele. Não acredito que ele morreu depois de torturar ele. Ah, mas a tortura é pra sobreviver, né? O Jean tá imóvel, ele tá inconsciente, ele não tá se mexendo. Já faz várias horas que o Jean tá parado. E aí, como esses amigos que falaram agora há pouco que amavam ele reagiram, eu vou mostrar pra vocês como reagiram. Tá, qual que é ele? Ah, o censurado, tá. Começaram a jogar um monte de garrafa nele pra ver se ele ia demonstrar alguma reação. E é óbvio que depois da morte dele deu merda pra Kik, né? Porque isso finalmente foi algo grave o suficiente da Kik fazer alguma coisa. A Kik baniu todo mundo. Alguns assessores da Kik, inclusive, vão pagar o funeral dele, o que é uma coisa digna, uma coisa muito legal. Mas sabe o que Pô, não... mas só o funeral podia dar um dinheiro pra mãe dele, essas coisas. Se bem que acho que o processo... Ah, não. Nem sei como funcionam as coisas. Então foda-se. Mas espero que o Naruto e o grupinho dele se fodam também. Muito provavelmente se fuderam, né?
não é legal? Isso aqui. A Kiki da França tinha postado essa imagem aqui, fazendo um puta marketing sobre o Jean, ou seja, eles sabiam da tortura que estavam rolando, eles interagiam e postavam um trecho da galera torturando o Jean, e agora que o cara morreu, eles estão com essa de tipo, não, nós vamos pagar o funeral, nós vamos repensar como funciona a nossa plataforma, nós vamos banir quem merece, e é um pouco tarde pra isso, né, cara, porque é um fenômeno que rola o quê? Uns 2 anos já, mas ainda assim, eu respeito que isso é uma coisa boa que pode se tirar dessa situação horrível. E aqui que tá, obviamente, sendo culpabilizada, mas e o Naruto e os outros streamers que estavam com ele? Eles também estão sendo culpabilizados. Só que a coisa fica muito bizarra aqui, se liguem. E assim Sadoni, advogado de um dos 2 streamers vistos abusando de Pormanov, disse à emissora BFM que a vítima tinha problemas cardiovasculares e que a violência nos vídeos era encenada. Todas essas cenas são encenadas, seguem um roteiro. Ou seja, o Jean era Segue um roteiro, ele vomitando no chão depois de começar a chutar ele é só gráfico, é só gráfico. Tinha estourado uma bolsinha. apenas um ator pago, não tinha nada demais. Então eu queria saber como que eles vão explicar a mensagem que o Jean mandou pra mãe dele. Que o Jean tava claramente dizendo que tava sendo torturado, que tava sendo mantido de refém. E não só isso, cara, mas como antes de tudo isso conduziram o Jean a dizer, se de alguma forma ele acabasse morrendo, ele tinha que falar ao vivo que não ia ser culpa de ninguém, e sim que ele já tinha outros problemas. Há um clipe de semanas atrás que é especialmente assustador. Seus amigos riem sobre o que aconteceria se ele morresse ao vivo. Um deles insiste que ele deveria dizer diante das câmeras que, se algum dia morrer, será por causa da sua saúde, não deles. Sob pressão, Jean concordou com isso. Algumas pessoas agora argumentam que ele era um adulto consentido, plenamente ciente do que havia se comprometido a fazer. Mas na realidade, em uma mensagem para sua mãe, Jean escreveu, e aí a mensagem para a mãe dele que vocês já viram. Ou seja, que tipo de situação bizarra! Como que chega nesse ponto? Os caras estavam falando ao vivo pro cara que se ele morresse por causa da tortura, era culpa dos problemas de saúde. O Jean dizendo pra mãe dele que estava sendo mantido em cárcere. E que porra é essa? E agora esses 2 que faziam todo tipo de desgraça com o Jean estão tentando na internet muito sair como bonzinho. E eles estão tentando tanto sair como bonzinho que vocês não vão acreditar na próxima notícia sobre esse caso. Advogado de Naruto, meu Deus, que frase amaldiçoada. Advogado de Naruto registra queixa de cyberbullying em meio à reação à morte de Jean Pormanov. Naruto, que já havia sido visto em transmissões ao vivo com Pormanov, agora enfrenta uma intensa reação negativa online. Seu advogado, Yassin Sadoni, insiste que Senazandotti é vítima de uma campanha de cyberbullying. O que significa isso? O Naruto, que agora tá sofrendo Esses nomes não parecem ser muito francês, não, hein? Eu não sei. A campanha de cyberbullying. O que significa isso? O Naruto, que agora tá sofrendo hate não é por francês, ter causado a morte do amigo dele, por ter torturado o cara ao vivo, ele tá falando que o hate que ele tá sofrendo é cyberbullying, e que isso é inadmissível, e portanto ele tá processando quase todo mundo que tá acusando ele disso, mas isso é o poste mijando no cachorro. É a mesma coisa que colocar o goleiro Bruno pra dar uma palestra sobre direito das mulheres. Tipo assim, meu mano em Cristo, como que você tá sendo alvo de cyberbullying quando a sua live era esse tipo de conteúdo? Esse cara só existe, ele só tem dinheiro porque cyberbullying existe. E agora ele tá chorando porque as pessoas estão cobrando ele por causar a morte de uma pessoa que ele dizia que era amigo dele. Mano, completamente maluco. Eu acho estranho mais pessoas. A França, eu sei que pelo que eu lembro, é o segundo país que mais demora pra tipo, um processo rolar. O primeiro país é o Brasil, obviamente. Não estarem Então vai demorar bastante pro Naruto e os seus amigos ser presos. Falando sobre esse Ele caso. já deve ter sido, né? 4 meses. Mas, tipo, a diferença da França pro Brasil, que do segundo lugar pro primeiro lugar é absurda. Mas puta Acho que que pariu. a do Brasil, a média é 2 anos, a da França acho que é uns 8 meses, 4 meses. Eu espero que tenha punições severas, eu espero que eles não voltem a streamar em lugar algum, porque tortura não é muito poggers. Enfim, o vídeo foi só esse mesmo, eu vou voltar a postar com certa frequência. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu De e nada. até o próximo. Todo fã de Jojo deve... Não, Cara, assim, tem determinado... Jojo. Deixa eu ver uma coisa. Jojo é daqui a pouco. Eu quero ver o nome dele. Von Lucre? Não. Jean Paranobre faleceu dormindo. Se eu pesquisar, provavelmente vai aparecer o nome dele. Jean por Manotre. Ele não meteu um poggers pra cima de mim. Meteu. Falecimento. Porra, fiquei com dó dele. Mas o vídeo foi bom. Eu quero ver. Rafael Graven. Não é ele. Eu quero saber o Naruto. Importa a voz da Kiki, Real, Big Black Cock. Porra. Aqui. Owen Senazadouti. Vamos ver se ele foi preso. Só abrir o Instagram dele, né? Daí vai ver se ele foi preso ou não.
Oh, que fofo! Ele tem a fotinha do Jean do ladinho dele. Que fofinho, ele não fez nada. Mas, ó, olha que foda. Claramente ele. Tipo, porra. Ele tá com stories 24 horas atrás. Ele postou. Puta que pariu. Que porra é essa? Você acha que eu sei francês? Nossa, vai tomar no cu, ele não foi preso. Deixa eu ver quando que ele colocou esse nice. 288 semanas, não tem como passar tudo, tipo, logo pra cá? Nossa, deve ter coisa dele torturando o Jean. Porque eles estavam cortando a barba dele, estavam se cuidando. Acho que ele deve ter apagado, né? Quer dizer, muito provavelmente ele apagou dessas coisas, né? Só ele sendo bonzinho agora. 288 semanas. Porra, tudo de 288 semanas? Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Masterclass. Porra, o cara foi. Tá. Foda-se, 160 semanas. Vamos ver se tem. Acho que não tem nada. Primeiramente que é o Instagram. E segundamente que ele deve ter apagado tudo depois de do cara ter morrido. 181 semanas, mas não tem nenhum vídeo tipo, dele se pronunciando. Se bem que eu não entendo francês, né? Por que eu tô procurando? Porra, mas pera aí. Mas vai tomar no cu. O cara tá solto até agora. Ah, ele fez um stories há 8 horas atrás. 4 horas. Puta que pariu, hein? Ah, e tá em live. Tá em live. Ah, não. É o amigo deles. Muito provavelmente participou. Tinha 3 caras que esse daqui era o principal, mas tinha 3 caras com ele. É. É isso, né?